Querido diácono, amadas irmãs, querido povo de Deus, devotos do servo Padre Aloísio, papai e mamãe, os que estão aqui, os que nos acompanham nessa transmissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia desta Semana da Palavra nos assusta um pouco, porque nós escutamos falar muito da eternidade, muito dos finais do tempo e assim por diante. Começamos ouvindo isso um pouquinho no final de semana e vamos ouvir essa semana até domingo que vem, justamente porque vamos celebrar a festa de Cristo Rei. Mas pensar sobre isso não é para que a gente desanime, muito pelo contrário. É para que a gente tome atitudes já agora, no nosso presente, para que a gente possa herdar o céu. Porque ser santo, ser santa, não é um chamado só para uma pessoa, ou somente para os padres, somente para as religiosas e assim por diante. Não. O chamado à santidade é para todos nós. Todos aqueles que desejam ir para o céu. E eu espero que todos nós que aqui estamos, temos esse desejo de ir para o céu. E se temos, precisamos de uma vida de santidade. Mas para a gente entender um pouquinho isso, gostaria de partilhar 3 palavrinhas, para que a gente possa colocar em prática a partir desta liturgia que acabamos de escutar. Primeira palavra, milagre. Segunda palavra, fidelidade. Terceira palavra, compromisso. Se nós prestamos bastante atenção na primeira leitura, e ela é um pouco longa hoje, porque é do livro de Macabeus, e nós já começamos a escutar este livro no início desta semana, mas aqui logo no início é importante perceber o relato desta mãe. Ao dizer para os 7 filhos, eu não sei como vocês vieram nas minhas entranhas. Quer dizer o que, amados irmãos e irmãs? Por mais que nós estamos já no ano de 2021, por mais que este livro foi escrito antes de Cristo, até hoje, nada mostra o milagre da vida. Podemos saber muitas coisas, de como acontece a concepção, de como acontece o processo da gestação, o nosso crescimento dentro do ventre da mãe e assim por diante. Mas o milagre do dom da vida, nós não conseguimos dominar. Apesar de, muitas vezes, querer dominar. Muitas vezes queremos tomar decisão sobre a questão do aborto e temos medo de falar. Muitas vezes tomar a decisão de tirar a própria vida. Ou muitas vezes ainda tomar a decisão da eutanásia e assim por diante, tantas questões difíceis. Mas hoje a primeira leitura vem mostrar isso para nós. O dom da vida pertence a Deus. É um milagre. Nós nunca vamos conseguir explicar, mas nós conseguimos experimentar este dom da vida. Quando? Quando a gente aprender a ser fiel. A segunda palavrinha de hoje. Quando nós aprendemos a fidelidade a Deus, e o livro do Macabeus quer nos ensinar justamente isso, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos dará uma recompensa. E qual é esta recompensa, Padre? A vida eterna. Neste mundo, nós só estamos em passagem. Todos, eu, Padre Aloísio, a irmã, todos nós que aqui estamos ou que estamos acompanhando essa transmissão. Todos nós só estamos de passagem nesta vida. Mas, se aqui a gente acreditar, se aqui a gente confiar, e se aqui a gente for fiel a Deus, nós teremos a vida eterna. Por mais difícil que seja, precisamos buscar a fidelidade. E se nós prestamos atenção nesta leitura, esta mãe perdeu os 7 filhos para o mundo. Os 7 filhos morreram, porque ela não quis mudar a sua fé. Ela não quis ser infiel a Deus.
mas ela termina a leitura dizendo: a certeza de que os filhos não estão mortos, estão em Deus, e que Deus fará a justiça. Tanto o final da primeira leitura, quanto o final do evangelho de hoje, mostra isso. Deus fará a justiça. Agora, qual é o nosso problema? Qual é a nossa dificuldade? Que muitas vezes nós queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. E quando buscamos fazer isso, amados irmãos e irmãs, a gente se perde no caminho. A gente se perde no caminho. Mas, padre, o que nós devemos fazer? O que nós devemos buscar? Comprometimento. Terceira e última palavra. Se nós prestamos bastante atenção no Evangelho, e é porque o padre vai se mexendo, dá para nas câmeras acompanham, irmã? Ou eu tenho que ficar aqui? Eles conseguem acompanhar pelas câmeras? Porque eu fiquei fixo porque eu vi que a câmera estava virada para cá. Se nós prestamos bastante atenção à questão do comprometimento do Evangelho, Jesus conta esta parábola para mostrar que todos recebem dons. E todos recebem da mesma forma. Todos os 3 empregados receberam 100 moedas. Amados irmãos e irmãs, Deus nos olha de forma igual. Não é porque eu sou padre que Ele vai me capacitar mais. Não é porque as irmãs estão aqui que vai capacitar mais. Não é que Deus capacitou mais o padre Aloísio. Não. Deus dá capacidade para todos de forma igual. O Evangelho mostrou justamente isso. Todos receberam 100 moedas. Agora, o que cada um fez com aquilo que recebeu? Aqui que está o nosso comprometimento. Deus nos dá os dons, Deus nos dá a capacidade, mas o problema é que ao invés de a gente se colocar a serviço, ao invés de a gente buscar aquilo que Deus nos pede, tentar fazer a vontade dEle na nossa vida, corremos o risco de nos tornarmos preguiçosos. Desculpa, a palavra parece forte, mas muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente espera que tudo caia do céu e a gente não se compromete com nada. E quando vivemos isso, nós perderemos até aquilo que temos. Foi isso que aconteceu com o terceiro empregado. Porque ele ficou com medo, não fez nada, nem colocar no banco para ver se rendiam os jurinhos, nem isso ele fez, e ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Agora, em relação aos outros 2, eles receberam conforme se dedicaram. Isso quer mostrar o que para nós, amados irmãos e irmãs? Que nós precisamos buscar viver aquilo que Deus nos pede hoje. Quantos de nós recebemos dons, talentos de cantar, de rezar, de servir a Deus, seja com uma acolhida, com uma palavra, com um abraço, seja com os joelhos dobrados, enfim. Quantos dons nós recebemos, mas quantos nós estamos colocando em prática? Porque nós vamos receber conforme aquilo que a gente fizer. Agora, tem uma forma bem concreta, padre, para a gente colocar em prática aquilo que a palavra de Deus hoje nos propõe? Tem. E eu vou terminando por aqui. Olha o que nós rezávamos no Salmo. São palavras fortes, novamente, mas que exigem de nós a mudança de vida. E principalmente o comprometimento. Na primeira estrofe nós rezamos assim: inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Não existe falsidade nos meus lábios. Amados irmãos e irmãs, se a gente quer se comprometer com Deus, não ficar de braços cruzados, ganhar o céu sendo fiéis, primeira coisa, não pode ter falsidade na nossa boca. E quantas vezes a gente vive na falsidade? Ou talvez quantas palavras falsas
a gente já dirigiu neste dia. E se olharmos a semana toda, talvez a gente tenha muito que pedir perdão a Deus. Segundo ponto, continuava o salmista: os meus passos eu firmei na vossa estrada, por isso os meus pés não vacilam. Os nossos passos estão firmes em Deus? Ou diante da primeira dificuldade, abandonamos? Ou quando encontramos a graça, a gente começa a fazer a novena, viemos todo dia 17, mas alcançamos a graça, não vamos mais rezar. Os nossos passos estão firmes, de fato, na estrada? Estão firmes em Deus? Ou nós estamos vacilando? Com qualquer ventinho, qualquer tempestade, queremos abandonar tudo, deixar tudo. E até às vezes perder o sentido da vida. Como dizia na primeira palavra, a vida é um milagre. E às vezes nós queremos e nos colocamos no lugar de Deus, querendo decidir sobre a vida. E nós não somos deuses. Terminava a leitura. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Será que estamos buscando o nosso refúgio em Deus? Será que Ele é a nossa proteção? É a Ele que estamos pedindo segurança? É Ele que estamos pedindo a palavra certa? É Ele que estamos pedindo pensamentos bons? É Ele que estamos pedindo para guiar os nossos passos? Ou a nossa segurança ainda continua nos bens materiais, no esposo, na esposa? Não que a gente não o ame, mas às vezes a gente só se sente seguro se tem o esposo ou a esposa. Mas a nossa segurança primeira deve ser em Deus. O nosso amor primeiro deve ser em Deus e não nas coisas materiais ou nas pessoas. Uma das coisas que me tocava muito, e vou terminando, porque senão eu sempre falo demais, né, irmã? Com a irmã Zenaide, o tempo que ela conviveu conosco lá na paróquia. Ela sempre dizia: padre, o padre Aloísio nos ensinou muitas coisas, mas uma das coisas que ele sempre nos ensinou, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E como fazemos a vontade de Deus? Colocando em prática essa palavra. Peçamos a graça, por intercessão dele, de colocar em prática a palavra. Não ficar de braços cruzados, não esperando cair tudo do céu, mas arregaçar as mangas, servir, se comprometer, buscando acreditar no milagre da vida, buscando ser fiel a Deus. Começando por essas 3 atitudes, talvez, para esse final de ano. Sem falsidade, firmeza nos passos em Deus. E terceira, sendo Ele a nossa proteção, o nosso refúgio. Assim seja. Amém.